Como vocês estão, pessoas? Espero que bem. Eu embora que já tô me acalmando, porque com mais de uma hora de atraso a gente começou esse vídeo de hoje. Se eu soubesse que eu ia começar a gravar esses vídeos lendo, eu não teria pintado esse quarto dessa cor. Mas tudo bem. Agora a gente vai descobrir uma maneira de ficar deixando a luz ficar muito estourada. Mas, enfim, né? Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. E aí, vamos continuar a leitura? A gente parou no capítulo 15 de Macabeus 1. E nós vamos dar continuidade aqui agora. Deixa eu organizar aqui. Bom, enfim. Acho que não vai ficar muito melhor do que isso não, mas o intuito mesmo é a leitura, né? Bom, pessoal, vamos voltar então. E a gente ia começar o capítulo 15, que fala sobre Simão ser reconhecido por nações estrangeiras. Capítulo 15. Então o rei Antíoco, filho de Demétrio, remeteu das ilhas do mar cartas a Simão, sumo sacerdote e príncipe do povo dos judeus e a toda a sua nação. E o seu conteúdo era desta maneira. O rei Antíoco a Simão, sumo sacerdote à nação dos judeus, saúde, porquanto certos homens pestilenciais invadiram o reino do nosso país e quero recobrá-lo, restabelecê-lo no estado em que antes se achava. Levantei um grande exército de gente escolhida e fiz construir naus de guerra. Assim, faço tensão de entrar em meus estados para me vingar daqueles que têm danificado minhas províncias e têm assolado muitas cidades do meu reino. Eu, pois te remito agora todos os impostos, todos os reis meus predecessores te remitiram e te confirmem todas as imunidades que eles te concederam. E eu te dou licença que batas moeda do teu cunho no teu país, que Jerusalém é uma cidade santa e livre, que todas as armas que mandaste fazer e todas as praças fortes, as quais tu construístes e tens em teu poder, fiquem para ti. E todas as dívidas do rei, as regalias que o rei devia haver, desde agora e para sempre, te são perdoadas. E quando nós tivermos entrado na posse do nosso reino, te faremos a ti e à tua nação e ao templo grandes honras, de maneira que fique manifesta a nossa glória em toda a terra. No ano 174, entrou Antíoco no reino de seus pais e a todas as tropas. No ano 174, entrou Antíoco no reino de seus pais e todas as tropas vieram logo oferecer-se a ele, de sorte que poucas ficaram com Trifão. E o rei Antíoco o perseguiu. Ele, Trifão, veio para Dora, fugindo pela costa do mar, porque sabia que sobre ele estavam os males iminentes, que o exército o desamparara. E Antíoco caiu sobre Dora com 120.000 homens de guerra e 8.000 cavalos. Pôs cerco à cidade, os navios bloquearam pela parte do mar e tinham aperto por mar e por terra, sem deixarem entrar nem sair alguma pessoa. Entretanto, chegaram em Roma numênios que tinham ido com ele, trazendo cartas escritas aos reis e a diversos povos, nos quais se continha o seguinte: Lúcio, cônsul dos romanos, ao rei Ptolomeu, saúde. Os embaixadores dos judeus, que não são nossos amigos, vieram ter conosco enviados por Simão, príncipe dos sacerdotes, e pelo povo dos judeus, a fim de renovarem a antiga aliança e a amizade entre nós. Eles trouxeram também um escudo de ouro de 1000 minas. Nós, pois, resolvemos escrever aos reis e aos povos que lhes não façam mal nenhum, que não acometam nem a eles e nem as suas cidades e nem as suas províncias, que não deem socorro aos que pelejarem contra eles. Ora, nós nos julgamos que devíamos aceitar o escudo que eles trouxeram. Se depois alguns homens corrompidos saíram do país deles para se refugiarem entre vós, remetei-o Sião, príncipe dos sacerdotes, para que ele os faça castigar conforme a sua lei. Estas mesmas coisas escreveram ao rei Demétrio e a Atalo, Ariarates e Arsaces, e todas as terras, a Lampsaco e aos Lacedônios, e a Delos, e a Mindo, e a Cissônia, a Cária e a Samos, a Panfilha e a Lícia, e a Alicarnasso, e a Cos e a Sidem, e a Arado, e a Rhodes, a Fazélida, e a Jortina, o Gnido, Chipre e a Cirene. Destas cartas mandaram os romanos uma cópia a Simão,
príncipe dos sacerdotes e ao povo dos judeus. Antíoco VII viola os pactos. O rei Antíoco, porém, pôs um segundo cerco a Dora, sem nunca levantar a mão do seu combate e aplicando máquinas. Ali teve de tal sorte fechado a Trifão que não podia sair. Então lhe mandou Simão socorro de 2.000 homens escolhidos com dinheiro e ouro e muitos vasos. Mas Antíoco não quis os receber. Rompeu todos os tratados que tinha feito com ele antes e se alienou dele. Depois enviou-lhe o Atenóbio, um dos seus confidentes, para tratar com Simão, dizendo-lhe sua parte: vós tendes em vossas mãos a Jope e a Gazara, a fortaleza que está em Jerusalém, que são cidades do meu reino. Tendes assolados os seus termos e fizerdes grandes destroços no país. Levantaste-vos com o senhorio muitos lugares no meu reino. Agora, pois daí para cá, as cidades que tomaste os tributos diferentes de diferentes lugares, em que vós dominastes fora das fronteiras da Judéia. E se não, pagai pelas cidades que retendes, 500 talentos de prata, pelos estragos que fizestes, e tributos das cidades, outros 500 talentos. De outra sorte, nós iremos e vos faremos guerra. Veio, pois, Atenóbio, amigo do rei, e viu a glória de Simão, e as suas peças de ouro e prata que brilhavam, e o seu grande aparato, e ficou maravilhado. Depois lhe referiu as palavras do rei. Simão lhe respondeu e lhe disse: nós não temos usurpado o país de ninguém, nem retemos os bens de outrem, mas temos somente recuperado a herança de nossos pais, que de certos tempos a esta parte estava injustamente possuída pelos nossos inimigos. Assim, tendo-nos sido favorável o tempo, nós nos tornamos a meter a posse da herança de nossos pais. Pelo que toca às queixas que nos fazes acerca de Jope e de Gazara, eles eram que causaram muitos males entre o povo, e no nosso país. Então, nós estamos prontos para dar esta cidade 100 talentos. E Atenóbio não lhe respondeu uma só palavra, mas ele, cheio de ira, tendo voltado para o rei, lhe deu parte destas razões e da glória de Simão e de tudo o que tinha visto, do que o rei ficou em grande extremo irritado. Neste comenos, fugiu Trifão numa nau para Ortosíada, e o rei Antíoco deu a Sendebeu o comando de toda a costa marítima, e lhe entregou um exército composto de infantaria e cavalaria, e ordenou-lhe que fizesse ordenou que fizesse abalar o seu campo contra a fronteira da Judéia, e me mandou que reedificasse a Gedor e tapasse as portas da cidade, e reduzisse o povo à força de suas armas. Entretanto, o rei perseguia Trifão, e Sendebeu chegou a Jâmnia, e começou a vexar o povo, e a matar gente a reedificar Gedor. Pôs ali cavalaria e gente de pé, para que, saindo, fizessem correrias pelas terras da Judéia, em conformidade que se lhe tinha mandado o rei. Vitória dos filhos de Simão sobre Sendebeu. Nossa, estraga tudo a Bíblia de ficar aqui, gente. Minha linha já tá um capítulo 16. Veio João de Gazara, contou a Simão seu pai tudo o que Sendebeu fizera ao seu povo. E Simão fez vir seus dois filhos mais velhos, Judas e João, e lhe disse: eu e meus irmãos e a casa do meu pai temos desbaratado os inimigos de Israel da nossa mocidade até o dia de hoje. Neste nosso manejo, temos tido a aventura de livrar Israel por várias vezes. Agora, porém, já estou velho, mas tomai vós o meu lugar. Sede como meus irmãos e ide pelejar nosso povo. Sede convosco o socorro do céu. Depois disso, lhe escondeu de todo o país 20.000 homens de guerra, soldados de cavalo, e os dois marcharam contra Sendebeu. Pernoitaram em Modim, e levantaram-se a romper da manhã, e marcharam para o campo. Eis que vinha em demanda deles um grosso exército de infantaria e cavalaria em meio deles, e havia uma impetuosa torrente. E abalou ele com a sua gente para os atacar,
E como viu que suas tropas estavam receosas de passar a torrente, por essa causa ele passou primeiro. E quando os outros o viram fazer essa ação, logo passaram atrás dele. E dividiu a sua gente em 2 corpos, e pôs no meio da infantaria e a cavalaria, porque a cavalaria dos inimigos era muito numerosa. E assim que fizeram soar as sagradas trombetas, logo Concendebeu fugiu para suas tropas, e caíram mortos das feridas de muitos deles, e o resto se recolheu precipitadamente à fortaleza. Nesta ocasião foi ferido Judas, irmão de João, que perseguiu seus inimigos até chegar a Cedron, que Cendebeu tinha reedificado. Muitos fugiram para as torres que havia na campina de Azote, e João fez a queimar. Morreram deles 2.000 homens, e João voltou em paz para a Judeia. Ptolomeu, filho de Abobo, tinha sido feito governador de Campina de Jericó, e tinha muita prata e muito ouro, porque era genro de sumo sacerdote. E o seu coração se elevou de soberba, e queria fazer-se senhor do país. Andava maquinando alguma aleivosia contra Simão e seus filhos para os matar. Simão, porém, correndo às cidades que havia no país da Judeia, e tratando cuidadosamente de as pôr em ordem, baixou a Jericó ele e Matatias, seu filho Judas, no ano 177, no 10º mês, que é o mês de Sabá. E o filho Abobo os recebeu com má atenção num pequeno forte que tinha edificado, o qual se chamava Doc. E mandou-lhe fazer Simão e seus filhos mandou-lhe fazer um grande banquete, e escondeu ali homens. Quando, pois, Simão e seus filhos tinham bebido bem, levantou-se Ptolomeu como agente, tomaram suas armas e entraram na sala do banquete, e mataram a Simão e a seus 2 filhos e alguns dos seus criados. Desse modo, executou Ptolomeu em Israel uma grande perfídia e tornou o mal por bem. Escreveu Ptolomeu isso ao rei e lhe mandou pedir que lhe enviasse um exército em seu socorro. Ele lhe entregaria o país e cidades deles e os tributos. Ao mesmo tempo, mandou outros a Gazara para matarem João, e enviou cartas aos tribunos para que viessem unir-se com ele, prometendo-lhes lhe daria ouro, prata e presentes. E mandou o outro, gente, me desculpa, eu tive que parar, que tá me incomodando, essa cadeira, ela tá quebrada. Nossa, eu vou ter que pegar todas as mudanças, muitas. Deixa eu ver aqui. Escondeu homens. Quando, pois, Simão e seus filhos tinham bebido bem, levantou-se Ptolomeu com sua gente, tomaram suas armas, entraram na sala do banquete e mataram Simão e seus 2 filhos e alguns de seus criados. Deste modo, executou Ptolomeu em Israel uma grande perfídia e tomou o mal por bem. Escreveu Ptolomeu isso ao rei e lhe mandou pedir que lhe enviasse um exército em seu socorro, e ele entregaria o país e as cidades deles e os tributos. Ao mesmo tempo, mandou outros a Gazara para matarem a João. E enviou cartas aos tribunos para que viessem unir-se com ele, prometendo-lhes que daria ouro, prata e presentes. Mandou outros fazerem-se senhores de Jerusalém, do monte do templo. Mas, prevenindo-o, certo homem foi avisar a João, em Gazara, que seu pai e seus irmãos tinham sido mortos, e que Ptolomeu tinha também enviado gente para matarem a ele. Ele, porém, assim que ouviu isto, ficou espavorido em extremo, e fez apanhar os que vinham matá-lo. Mandou-lhes tirar a vida, porque conheceu que eles vinham com intenção de o matar. Epílogo. O resto, porém, da vida de João e suas guerras das gloriosas facções em que valorosamente se portou, e da reedificação dos muros que construiu, das ações que obrou, eis aí tudo o que está escrito no livro dos anais do seu pontificado, começando desde o tempo em que ele foi constituído dos príncipes sacerdotes em lugar de seu pai. Eu tinha que ter sido um pouco mais inteligente, aí acabou aqui Macabeus 1, podia ter ficado tudo num vídeo só, mas não ficou. Então agora nós vamos começar o segundo livro de Macabeus. Introdução aos documentos. Primeira carta dos judeus de Jerusalém. Aos irmãos judeus que estão espalhados pelo Egito, os judeus, seus irmãos que estão em Jerusalém,
e que vivem no país da Judéia, lhe desejam saúde e boa paz. Deus vos encha de bens e se lembre da sua aliança que fez com Abraão e Isaaque e Jacó e seus fiéis servos. E ele vos dê a todos um mesmo coração para que vós o adoreis e façais a sua vontade com um coração grande e um ânimo fervoroso. Ele abra o vosso coração para a sua lei, para os seus preceitos. Ele vos dê a paz. Ele escute as vossas orações e se reconcilie convosco, e não vos desampare no tempo mau. Pelo que nos diz respeito, nós aqui estamos agora ocupados em orar por vós. Sob o reinado de Demétrio, no ano 169, nós, outros judeus, vos escrevemos na aflição e na violência dos males que tinham sobrevindo estes anos, desde que Jasão se retirou da Terra Santa e do reino. Eles queimaram a porta e derramaram o sangue inocente. Nós fizemos oração ao Senhor e fomos ouvidos, e oferecemos o sacrifício e a flor da farinha, e acendemos as lâmpadas e pusemos os pães. Celebrai, pois, agora a festa dos tabernáculos no mês de Casleu, no ano 188. Carta do povo Aristóbulo no Egito. O povo que está em Jerusalém, na Judéia, e o Senado e Judas, o Aristóbulo, mestre do rei Ptolomeu, que é da linhagem dos sacerdotes ungidos, e aos judeus que vivem no Egito, saúde e prosperidade. Livrados por Deus de grandes perigos, nos lhe rendemos grandiosas ações de graças pela fortaleza que nos deu para pelejarmos contra um tal rei. Porque ele foi o que fez sair da Pérsia aquela multidão de gentes que pelejaram contra nós e contra a cidade santa. Porquanto, achando-se na Pérsia o mesmo chefe, com ele um exército imenso, percebeu no templo de Naneia, enganado pelo fraudulento conselho dos sacerdotes da referida Naneia, porque veio Antíoco em companhia de seus amigos ao templo para se desposar com ela e para receber grandes somas de dinheiro a título do dote. Como os sacerdotes de Naneia lhe tivessem mostrado a tais somas, e ele houvesse entrado com uns poucos dentro do âmbito do templo, fecharam logo o templo, assim que entrou Antíoco, e depois de terem aberto uma oculta entrada do templo, arrojando pelas feridas, feriram o chefe e os que com ele estavam, os esquartejaram, e cortadas as cabeças, os deitaram fora. Em tudo e por tudo seja Deus bendito, que assim entregou os ímpios, devendo nós, pois celebrar no dia 25 do mês de Casleu a purificação do templo, julgamos que era necessário avisar-vos disso. Para vós também celebreis tanto a festa dos tabernáculos, quanto a festa do fogo que nos foi dado, quando Neemias, depois de ter edificado o templo do altar, ofereceu nele os sacrifícios. Porque quando nossos pais foram levados cativos para a Pérsia, os sacerdotes que então eram tementes a Deus, tirando o fogo que estava sobre o altar, esconderam secretamente num vale onde havia um poço alto e seco e guardaram ali de sorte a todos que ficassem incógnito no lugar. Tendo-se passado por muitos anos, foi Deus então servindo que Neemias foi enviado à Judéia pelo rei da Pérsia. Mandou ele os netos daqueles sacerdotes que tinham escondido o fogo, o fossem buscar, e não acharam fogo quando eles mesmos não lhe disseram, mas uma água crassa. Então mandou o sacerdote Neemias que tirassem eles desta água e lhe trouxessem. Ordenou-lhes que com a mesma água se fizessem aspersões sobre os sacrifícios que estavam postos acima, e sobre a lenha, e sobre o que se achava posto em cima. Logo que isto fez, veio o tempo em que raiou o sol, que havia estado antes nublado. Se acendeu um grande fogo de maneira que todos ficaram maravilhados. Entretanto, todos os sacerdotes estavam fazendo oração enquanto o sacrifício se consumava, principando Jonatas e respondendo os outros. E a oração que fazia Neemias era desta maneira: Senhor Deus, que és o só bom rei, só excelente, só justo e todo-poderoso, eterno, e que livrais a Israel de todo mal, que escolhestes aos nossos pais e os santificaste. Recebe este sacrifício por todo o teu povo de Israel e guarda a tua herança, santifica. Congrega a todos os nossos irmãos dispersos, livra os que estão debaixo da escravidão dos gentios e olha favoravelmente para os que estão feitos a um objeto de desprezo e abominação, para que as nações conheçam que tu és o nosso Deus. Aflige os que nos oprimem e os que nos ultrajam com soberba. Estabelece o teu povo no teu santo lugar, como disse Moisés. Entretanto, os sacerdotes cantavam hinos até que o sacrifício fosse acabado.
E acabado que foi o sacrifício, ordenou Neemias que com o que estava naquela água fossem borrifadas pedras maiores, o que depois de feito, se acendeu delas uma grande chama, que porém ela foi consumida pelo lume e se resplandeceu do altar. Tanto que esse sucesso se fez público, contaram ao rei dos persas como no lugar onde os sacerdotes que tinham sido levados cativos haviam escondido fogo, se tinham achado uma água com a qual Neemias e os que estavam com ele tinham purificado os sacrifícios. Considerando nisto o rei e examinando com diligência o caso, fez a um templo para a memória do que tinha acontecido. Tendo-se assegurado deste prodígio, deu aos sacerdotes muitos bens, e lhes fez muitos e diversos presentes, que ele lhes distribuirá por sua própria mão. Neemias chamou a este lugar Neftar, que quer dizer purificação, mas há muitos que o chamam Nefi. Ora, capítulo 2, na relação do profeta Jeremias, se acha escrito que ele, aos que iam da Judéia para um país estrangeiro, lhe mandou que tomassem o fogo, como já ficou indicado, e como ele o prescreveu aos que eram levados cativos. E o mesmo profeta lhes deu a lei, para que eles não se esquecessem dos preceitos do Senhor, nem se extraviassem nos seus espíritos vendo os ídolos de ouro e de prata e dos seus adornos, dando-lhes outros avisos semelhantes a este que os exortava, a que não apartassem o seu coração à lei. Continha-se outro sim do mesmo escrito, como este profeta, por ordem particular que tinham recebido de Deus, mandou que levassem com ele o tabernáculo e a arca, até que chegasse ao monte a que Moisés tinha subido, do qual viu a herança de Deus. Tendo ali chegado Jeremias, achou naquele lugar uma caverna, meteu nela o tabernáculo e a arca e o altar dos perfumes, e tapou-lhe a entrada. Alguns, porém, dos que o seguiam, se chegaram juntos para notarem este lugar, e não puderam achá-lo. E quando soube Jeremias, repreendendo-os, disse: Sabei que este lugar ficará incógnito, até que Deus reúna a congregação do povo, e se lhe mostre propício. E então descobrirá o Senhor essas coisas, e aparecerá a majestade do Senhor, e ver-se-á uma nuvem, como também se manifestava a Moisés. E assim como apareceu a Salomão quando pediu que o templo fosse santificado pelo grande Deus. Porque então fazia ele resplandecer magnificamente a sua sabedoria, e ele ofereceu o sacrifício da dedicação e da consumação do templo, com quem estava cheio de sabedoria. Assim como Moisés orava ao Senhor e desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, por semelhante modo também orou Salomão, e desceu o fogo do céu que consumiu o holocausto. Moisés disse pelo motivo que não comeu a hóstia que era oferecida pelo pecado, foi ela consumida. Também Salomão, da mesma sorte, celebrou por 8 dias a dedicação. E estas mesmas coisas se achavam nos escritos e memórias de Neemias, e ele as escreveu como quem, formando uma biblioteca, ajuntara diversos países e livros. Assim, dos profetas como os de Davi, as cartas dos reis, e os tocava aos seus dons. As cartas dos reis e os que tocava aos seus dons. E do mesmo modo, Judas Macabeu recolheu tudo que havia perdido durante a guerra que nos sobreviera, e a esta coleção temos nas nossas mãos. Se vós, pois, desejais esses escritos, mandai pessoas que vos possam levar. Nós, pois, vos escrevemos, estando a ponto de celebrar a purificação. E vós farei bem se celebrares esta festa, porque Deus, que o livrou o seu povo, e que transmitiu a toda a herança e o reino e o sacerdócio e o lugar santo, conforme tinha prometido na lei, esperamos que cedo nos fará misericórdia, e o céu no seu santo lugar, pois que ele nos livrou de grandes perigos e purificou o seu templo. Prefácio deste livro. Nós, pois, temos-nos proposto escrever o que toca a Judas Macabeu e a seus irmãos, e sobre a purificação do grande templo, e a respeito da dedicação do altar, e também acerca das batalhas deram sobre Antíoco Ilustre, sobre o seu filho Eupator, sobre as manifestas aparições que tiveram do céu, aqueles que pelejaram pelos judeus com tanto valor, que sendo poucos se fizeram senhores de todo o país, e puseram em fugida um grande número de bárbaros, e recobraram o mais famoso templo que há em todo o mundo, e livraram a cidade da escravidão.
Restituíram ao seu vigor as leis que tinham sido abolidas, e tendo-lhes o Senhor mostrado propício com evidentes provas a sua bondade, e além disso, o que Jasão de Cirene compreendeu em 5 livros, procuramos nós epitomar num só volume. Portanto, considerando a multidão de livros e a dificuldade em que encontram os que querem aplicar-se às narrações das histórias por causa da multidão dos sucessos, procuramos em benefício dos que desejarem, com o efeito de ler esta nossa, que ela servisse de recreação do espírito e para a comodidade dos estudiosos, que eles a pudessem entregar mais facilmente à memória e que pudesse geralmente ser útil a todos que a folhearem. Mas, na verdade, pelo que diz respeito a nós, que nos encarregamos de fazer o resumo desta obra, não é ligeiro o trabalho que temos tomado, antes, porém, uma empresa cheia de vigílias e de suor, como aqueles que dispõem um banquete e procuram lisonjear o gosto dos outros, assim nós, pelo proveito da que muitos podem tirar, levamos de boa vontade esta fadiga, e deixando correr a afirmação da verdade de cada um dos fatos, por conta dos autores que os referem, nós com isso tomamos a nossa resumi-los segundo foi nossa atenção, porque assim como um arquiteto que empreende edificar uma casa nova, deve pôr cuidado em regular a sua fábrica, e o que trata de apintar, adquirir o que é acomodado para o seu ornato. Da mesma sorte, se deve julgar também de nós, porquanto quem compõe uma história deve recolher diferentes espécies de que ela se teça, e distribuir cada uma delas por sua ordem e examinar com individuação cada uma das suas partes. Mas quem a fez um resumo, deve permitir que siga a brevidade que nos escreve. Fuja dilatar-se em longos discursos. Nós, pois, começaremos daqui a nossa narração. Para a prefação, baste só o que temos dito, porque seria uma loucura sermos difusos na prefação da história e sucintos no corpo dela. Perseguições religiosas. Início da perseguição na Síria. Capítulo 3. Gozando, pois, a cidade de uma santa e perfeita paz, e guardando-se ainda... Não, mas desculpa, gente, peraí, eu vou ficar mais quieta aqui, peraí. É porque essa cadeira eu vou ter que trocar ela. Gozando, pois, a cidade de uma santa e perfeita paz, e guardando-se ainda exaustissimamente as leis por causa da piedade do pontífice, Onias, e do ódio que ele tinha no coração contra todo o mal, nascia daqui que também os reis e os príncipes reputavam o santo lugar por digno de uma suma veneração e enriqueciam o templo com grandíssimos donativos, de sorte que Seleuco, o rei da Ásia, subadministrava as suas rendas, toda a despesa que pertencia ao ministério dos sacrifícios. Porém, Simão, da tribo de Benjamim, que estava constituído prepósito do templo, trabalhava por fazer alguma má obra na cidade, não obstante a resistência que achava o príncipe dos sacerdotes. Vendo que não podia vencer a Onias, foi ter com Apolônio, filho de Tarseias, que naquele tempo era governador da Celecíria e da Fenícia. Declarou-lhe que o erário de Jerusalém estava cheio de infinitas somas de dinheiro e que nele se achavam imensas riquezas do comum, que não pertenciam ao ramo dos sacrifícios, e se poderia descobrir meio para que todo este cabedal viesse a cair em poder do rei. Tendo Apolônio avisado o rei desta grande soma de dinheiro que lhe tinha sido deletado, o rei, tendo feito chamar a Eliodoro, que era o seu primeiro-ministro, e o enviou com ordem de fazer transportar o sobredito dinheiro, pôs-se logo Eliodoro a caminho, e isto com o pretexto de quem tinha de visitar as cidades da Celecíria e na Fenícia, mas na realidade, levando em propósito executar a intenção do rei. E o chegado que foi a Jerusalém, recebido na cidade com grande benignidade pelo sumo sacerdote, declarou-lhe que Eliodoro o aviso que tinha dado ao rei sobre esse dinheiro. Manifestou que era a verdadeira causa da sua vinda. Perguntou-lhe se era verdade que se tinha dito. E então lhe representou o sumo sacerdote que esse dinheiro estava em depósito e que era subsistência de viúvas e órfãos. E que no monte deste dinheiro, e que o ímpio Simão tinha denunciado, havia uma parte que pertencia a Hircano Tobias, varão muito eminente, que toda essa soma
vinha a consistir em 400 talentos de prata e 200 de ouro, e que era uma coisa absolutamente impossível, enganaram os que tinham segurado o seu dinheiro, metendo-o em depósito num lugar e num templo que por todo mundo era honrado pela veneração que infundia e a santidade que respirava. Mas Heliodoro, em cumprimento das ordens que recebera do rei, insistia em todo caso daquele que em todo caso, devia aquele dinheiro ser levado ao rei. O dia, pois que tinha assinado para isso, entrou ele no templo para haver de ordenar a entrega deste dinheiro. Entretanto, não havia pequeno sobressalto por toda a cidade. Os sacerdotes, porém, se prostraram diante do altar com suas vestes sacerdotais e invocavam aquele que está do céu, dominando tudo, que fez uma lei sobre os depósitos, rogando-lhe que o guardasse salvos para aqueles que os tinham depositado. Já quanto aos que olhavam para o semblante do sumo sacerdote, ficavam com o coração traspassado, porque a mudança do seu parecer e da sua cor mostrava bem a pena interior da sua alma. Porque uma certa tristeza difundida por todo ele e o horror de que o seu corpo parecia tomado era o sinal porque se fazia manifesta aos que viam a dor do seu coração. Outros também corriam em bandos de suas casas, conjurando a Deus com públicas preces que não permitisse um lugar tão santo que houvesse de ser exposto ao desprezo. E as mulheres, cingidas pelo peito com cilícios, iam em ranchos pelas ruas, e até as donzelas, que antes se conservavam clausuradas, corriam para Onias e outras para os muros, e algumas olhavam pelas janelas. Todas, porém, levantando as mãos para o céu, dirigiam a Deus as suas rogativas. Era, na verdade, um espetáculo digno de compaixão, ver toda essa confusa multidão de povo e o sumo sacerdote reduzido a uma tal angústia. Estes, sinceramente, invocavam a Deus Todo-Poderoso para que ele conservasse o inviolável depósito daqueles que lhe tinham confiado. Mas Heliodoro levava o fim, o que tinha determinado, achando-se no mesmo lugar presente, ele com seus guardas junto à porta do erário. Mas o Espírito de Deus Todo-Poderoso se deu então a conhecer os sinais bem sensíveis de sorte que todos os que tinham ousado obedecer a Heliodoro, lançados à terra pelo poder de Deus, chegaram a ficar num total desfalecimento e em grande terror, porque lhes apareceu um cavalo sobre o que estava montado, um homem terrível, ajaezado com os melhores arreios, o qual, investindo com ímpeto a Heliodoro, lhe deu muitas patadas com os 2 pés de diante. O que vinha montado sobre ele parecia ter armas de ouro. Ao mesmo tempo se viram os outros 2 mancebos de varonil, formosura cheios de majestade, ricamente ataviados, os quais rodearam a Heliodoro e o açoitavam nas costas de cada um da sua banda, descarregando sobre ele muitos golpes carregando sobre ele muitos golpes sem cessar. Caiu, pois, Heliodoro de repente por terra, e envolvido todo ele a uma grande escuridade, o arrebataram e, posto numa cadeira de mãos, o lançaram dali para fora. Assim que o tinha entrado no já mencionado erário, com tanta comitiva e guardas de arqueiros, era levado sem ninguém o poder de socorrer, no que se tinha deixado de ver manifestamente o poder de Deus. Ele, na verdade, por um feito deste divino poder, jazia emudecido sem esperança alguma de vida, mas os outros bendiziam o Senhor por engrandecer o seu santo lugar. E o tempo que o pouco antes estava cheio de trepidação e de tumulto, logo que o Senhor se manifestou a sua onipotência, se encheu de gosto e de alegria. Então, porém, alguns dos amigos de Heliodoro foram toda a pressa suplicar a Onias que quisesse invocar o Altíssimo para que ele desse vida ao que estava reduzido para dar o último bocejo. Então, o sumo sacerdote, considerando que o rei poderia talvez suspeitar alguma trama urdida pelos judeus contra Heliodoro, ofereceu uma hóstia saudável pela vida daquele homem.
E quando o sumo sacerdote fazia sua oração, os mesmos 2 mancebos, vestidos dos mesmos trajos, apresentando-se a Eliodoro, lhe disseram: dá graças ao sacerdote Onias, porque o Senhor te deu a vida por seu respeito. Tu, pois que assim foste açoitado por Deus, e anuncia a todos as maravilhas de Deus e o seu poder. Ditas essas palavras, desapareceram. Eliodoro, depois de ter oferecido uma hóstia a Deus e feito grandes promessas ao que lhe tinha concedido a vida, e dando graças a Onias, tornando-se a juntar-se com as suas tropas, voltou para o rei, e a todos testificava Eliodoro e as obras do grande Deus que ele vira com seus olhos. E tendo perguntado o rei a Eliodoro quem lhe parecia apto para ser ainda mandado outra vez a Jerusalém, respondeu: se tens algum inimigo ou que tenha maquinado contra o teu reino, mandá-lo-á, e tu receberás, tornado a vir açoitado, se puder escapar. Porque verdadeiramente naquele templo há uma virtude divina, porque naquele mesmo que tem a sua habitação nos céus, esse mesmo é o visitador e o protetor daquele lugar. Ele fere e mata os que lá chegam para fazer algum mal. Isto é, pois, o que se passou a respeito de Eliodoro e da conservação do erário. Onias denuncia Simão e Jazão compra o sumo sacerdócio. Mas Simão, que, como se disseram acima, tinha denunciado o dinheiro e se havia declarado contra sua pátria, dizia mal de Onias, como se ele fosse o que tinha instigado Eliodoro a fazer o que fizera, e tivesse ele sido a causa impulsiva de todos os males. Atreveu-se a fazer a passar por um traidor no reino protetor da cidade, e o defensor da sua nação e o zelosíssimo observador da lei de Deus. Mas como essa inimizade passava até o exemplo, até que por alguns amigos de Simão se cometiam homicídios, considerando Onias o perigo dessa dissensão, e que Apolônio, como governador que era da Celecíria e da Fenícia, aumentava o seu furor para animar a malícia de Simão, foi ter com o rei, não como acusador de seus compatriotas, mas atentado no seu coração à comum utilidade de todo o seu povo, porque via que sem uma providência do rei não era possível pôr as coisas em paz, e nem que Simão cessasse da sua loucura. Mas depois da morte de Seleuco, como tivesse recebido o reino Antíoco, que se chamava Ilustre, procurava Jazão, irmão de Onias, usurpar-lhe o sumo sacerdócio. Tendo ido com este fim buscar o rei, prometendo-lhe 360 talentos de prata, 80 talentos de outras rendas. Sobre isso, lhe prometia ainda mais outros 150 talentos, que se lhe desse faculdade de instituir uma academia e uma aula, e de fazer os habitantes de Jerusalém cidadãos de Antioquia. Tendo o rei anuído a sua petição, e ele mesmo alcançado já o principado, logo começou a trabalhar, porque os seus naturais abraçassem os ritos dos gentios, e abolidos os privilégios que os reis, por um efeito da sua humanidade, tinham concedido aos judeus, por meio de João, pai de Eupolemo, que foi enviado por embaixador dos romanos, renovaram a amizade e a aliança dos judeus contra eles, transtornando as ordenações legítimas do seu compatriota, estabelecida pelas leis perversas, porque teve o atrevimento de fundar uma academia debaixo da mesma fortaleza e de expor os mais perfeitos moços em lugares infames. Isto não era um princípio, mas já um progresso em consumação da vida pagã, e estrangeira por causa da detestável e inaudita maldade do ímpio e do falso sacerdote Jazão, de tal sorte que os sacerdotes, não se aplicando às funções do altar, mas desprezado o templo e descuidados dos sacrifícios, se apressavam a assistir os jogos da luta e à injusta atribuição dos seus prêmios e ao exercício do disco, e, por certo, não reputando em nada as honras da pátria, faziam muito maior apreço das suas glórias dos gregos. Por esta causa, se excitava entre eles uma perigosa emulação, e faziam alarde de imitar os costumes desses gentios, e afetavam ser em tudo semelhante àqueles que tinham sido seus mortais inimigos. Porque o obrar impiamente contra as leis de Deus não significa sem castigo, e isso mostrará bem às claras a história do tempo que se vai seguindo. Pois, como se celebrassem em Tiro os jogos que se fazem de 5 em 5 anos, e estivesse o rei presente, mandou de Jerusalém o ímpio Jazão e uns homens de vida estragada levar 300 levar 200 de dracmas. Perdi.
o sacrifício de Hércules, as quais os mesmos que as tinham levado pediram que se não empregassem tais sacrifícios, porque não convinha a elas que fossem aplicadas para isso, mas outra casta de despesas. Porém, essas de dracmas, sim, é verdade que foram oferecidas por aqueles que enviaram para o sacrifício de Hércules, mas, em intenção, as instâncias dos que as levavam se aplicaram para a construção das galeras. Entretanto, enviado ao Egito, Apolônio, filho de Ministeu, por causa dos grandes da corte do rei Ptolomeu, Filometor, como Antíoco, viesse a conhecer que tinha sido excluído do governo dos negócios daquele reino, atendendo só aos seus próprios interesses, depois de haver partido de lá, veio primeiro a Jope e depois a Jerusalém, e recebido magnificamente por Jasão em toda a cidade, fez sua entrada iluminada de fachos, entre públicas aclamações, e dali voltou para a Fenícia com o seu exército. Menelau suplanta Jasão, pilha e massacra imponentemente. Passado o espaço de 3 anos, mandou Jasão a Menelau, irmão daquele Simão, que se falou acima para levar o dinheiro ao rei, e para de trazer a resolução de certos negócios importantes. Porém, Menelau, tendo adquirido para si benevolência do rei do modo lisonjeiro, com que exagerava a grandeza de seu poder, achou com o que fazer recair nas suas mãos o sumo sacerdócio, dando 300 talentos de prata sobre o que tinha dado Jasão. Recebidas as ordens do rei, se retirou, não tendo por certo nada que fosse digno do sacerdócio, mas sim portando-se com o ânimo de um cruel tirano e com a ira de uma besta fera. Assim Jasão, que tinha surpreendido seu próprio irmão, e ele mesmo enganado, depois de banido, fugiu expulsado para o país dos Amonitas. Desta sorte, obteve Menelau o principado, mas não tratava de mandar ao rei o dinheiro que lhe tinha prometido, ainda que Sóstrato, que era o governador da fortaleza, o apertava que fizesse esse pagamento, porque a ele pertencia a arrecadação dos tributos, pelo qual motivo ambos foram citados para comparecer diante do rei. Menelau suplanta Jasão, pilha e massacra imponentemente. Passado o espaço de 3 anos, mandou Jasão a Menelau, irmão daquele Simão que se falou por cima, para levar dinheiro ao rei, para fazer de trazer a resolução de certos negócios importantes. Porém, Menelau, tendo adquirido para si a benevolência do rei, pelo modo lisonjeiro com que exagerava a grandeza do seu poder, achou com que fazer recair nas suas mãos o sumo sacerdócio, dando 300 talentos de prata sobre o que tinha dado Jasão. Recebidas as ordens do rei, se retirou, não tendo por certo nada que fosse digno do sacerdócio, mas sim portando-se com o ânimo de um cruel tirano e com ira de uma besta fera. Assim, Jasão, que tinha surpreendido seu próprio irmão, e ele mesmo enganado, depois de banido, fugiu expulsado para o país de os Amonitas. E desta sorte, obteve Menelau o principado, mas não tratava de mandar ao rei o dinheiro que lhe tinha prometido, ainda que Sóstrato, que era o governador da fortaleza, o apertava que fizesse esse pagamento, porque a ele pertencia a arrecadação dos tributos, pelo qual motivo ambos foram citados para comparecer diante do rei. Menelau foi removido do sacerdócio, sucedendo-se Lisímaco, seu irmão. Sóstrato foi promovido ao cargo de governador de Chipre. E enquanto essas coisas se passavam, aconteceu excitarem os de Tarso e os de Malo uma sedição, por terem sido dados a Antíoque, a concubina do rei. Foi lá, pois, o rei, a toda pressa, apaziguá-los, tendo deixado por seu lugar tenente um dos grandes da sua corte, por nome Andrônico. Menelau, porém, crendo que tinha chegado a lograr uma ocasião favorável, tendo furtado do templo alguns vasos de ouro, deu parte deles a Andrônico, vendeu outros em Tiro e nas cidades vizinhas. Como Onias tivesse sabido isso com toda certeza,
repreendeu a Menelau, contendo-se ele, entretanto, em Antioquia, num lugar seguro junto a Daphné. Por essa causa, indo Menelau ter com Andrônico, lhe rogava que matasse a Onias. Tendo, pois, vindo Andrônico de onde estava Onias, e depois de se haver persuadido a este, dando-lhe destra com juramento, se bem que Onias o tinha por suspeito, que saísse daquele asilo, Andrônico matou logo sem temor algum da justiça. Por essa causa, não somente os judeus, mas também outras nações, estavam indignadas e levaram muito a mal e injusta a morte de um tão grande varão. Pelo que, tendo o rei voltado das partes da Cilícia, foram ter com ele e a Antioquia os judeus e juntamente os gregos, queixando-se desta injusta morte de Onias. E ficou Antíoco penetrado de tristeza no fundo do seu coração, por causa da morte de Onias, e movido à compaixão dele, derramou lágrimas, lembrando da temperatura modéstia do defunto. Em aceso, iria mandar que Andrônico, despojado de púrpura, seja levado por todas as ruas da cidade, e que tal sacrilégio seja privado da vida, sacrílego, seja privado da vida no mesmo lugar onde se tinha cometido essa impiedade, contra Onias, dando-lhe o Senhor o castigo que merecia. Ora, tendo cometido Lisímaco muitos sacrilégios no templo por conselho de Menelau, e divulgada esta fama, ajuntou-se contra Lisímaco uma grande multidão de povo, a tempo que ele já tinha exortado muito ouro. Como os da cidade, pois lhe sublevassem e estivessem os ânimos cheios de cólera, Lisímaco, tendo feito armar pelos 3.000 homens, começou a usar de violência, sendo o capitão desta gente um certo tirano, igualmente avançado em idade e em malícia. Mas quando os do povo entenderam o intento de Lisímaco, uns arrebatadamente lançaram mãos de pedras e outros fortes cajados, e alguns arrojaram cinza contra Lisímaco. E foram ali muitos feridos, e alguns também ficaram mortos, e todos postos em fugida, e mataram ao mesmo num sacrílego pé de touro do tesouro. Por todas estas desordens, pois se começou a tratar uma acusação contra Menelau. Tendo vindo ao rei a Tiro, vieram 3 deputados enviados pelos anciãos oferecer-lhe as suas queixas nessa matéria. Vendo a Menelau, ele se sucumbia a esta acusação. Prometeu dar a Ptolomeu uma grande soma de dinheiro para ele falar ao rei em seu favor. Ptolomeu, pois, foi buscar o rei, quando ele estava posto num átrio, como a tomar o fresco, e o fez mudar da resolução. Este príncipe declarou inocente de delitos e a Menelau, posto que culpado em toda a casta de crimes. Condenou à morte daqueles infelizes deputados que teriam sido julgados inocentes, ainda quando tivessem orado à sua casa diante dos citas. Assim, aqueles que haviam sustentados o interesse da cidade, do povo e o respeito devido aos sagrados vasos, foram punidos para logo contra toda a justiça. Por isso também os mesmos tiros, indignados do caso, que se mostraram generosíssimos na honrada sepultura que lhes deram. Entretanto, Menelau se mantinha na autoridade pela avareza dos que tinham poder, crescendo com malícia para fazer as traições aos seus compatriotas. Pretextos para a perseguição, pilhagem do templo. Neste mesmo tempo, se preparava Antíoco para fazer uma segunda expedição contra o Egito. Aconteceu, porém, que em toda a cidade de Jerusalém, por espaço de 40 dias, se viam homens a cavalo que discorriam pelo ar, vestidos de telas de ouro, armados de lanças com tropas de cavalaria, e cavalos ordenados em esquadrões, correndo uns contra os outros. Pelejas do corpo a corpo, movimentos de escudo e grande multidão de gente armada, de capacetes com espadas nuas, tiros de dardos e resplendor de armas de ouro, de couraças de toda a casta, por conta dos que todos rogavam a Deus que tais prodígios se tornassem a seu favor. Mas tendo-se-lhe espalhado uma falsa voz que Antíoco era morto, tomando Jasão consigo não menos de 1000 homens, de repente veio a acometer a cidade, e ainda que os cidadãos correram de todas as partes dos muros, tendo-se ele feito por último senho da cidade, Menelau fugiu para a fortaleza. Entretanto, Jasão fazia grande matança, não perdoando aos seus patrícios, nem ele considerava que o ser bem-sucedido numa guerra feita aos próximos era uma grandíssima infelicidade, julgando que alcançaria um troféu dos seus inimigos e não dos seus compatriotas. Ainda assim, não lhe foi possível entrar de posse do seu principado,
Mas por último remate das suas traições, veio tirar a sua própria confusão e se retirou fugitivo, por outra vez, para a terra dos Amonitas. Por fim, Jazão, metido na ruína por numa prisão de Aretas, rei dos árabes, do qual depois de se ter salvado e fugido da cidade em cidade, aborrecido de todos, como um violador de todas as leis, e um homem execrável, como um inimigo da pátria e dos seus naturais, foi empurrado para o Egito. E aquele que tinha lançado fora da sua terra a tantas pessoas, ele mesmo pereceu fora da sua pátria, tendo ido para Lacedônia, com quem esperava que acharia lá algum refúgio por causa do parentesco. E ele que tinha feito arrojar os corpos de muitos sem sepultura, ele mesmo foi arrojado, sem ser chorado nem sepultado, não achando nem sepultura na terra estranha, nem participando ao sepulcro na sua própria. Passadas assim essas coisas, suspeitou o rei que os judeus poderiam bem alargar a aliança que tinham feito com ele. E por essa causa, tendo voltado do Egito com um ânimo de enfurecido, tomou com efeito a cidade às forças das armas. Mandou aos soldados que matassem tudo e não perdoassem a pessoa alguma que encontrassem, e que, subindo às suas casas, fizessem a mesma cruel matança. Foi executada, pois, uma grande mortandade de moços, velhos, e feito um geral extermínio de mulheres. Em 3 dias, porém, foram mortos 80.000 feitos cativos, 40.000 não foram menos os que se venderam. Mas nem ainda essa crueldade foi bastante a Antíoco, de que se atreveu de mais a mais entrar no templo, que era o lugar mais santo a todo o mundo, tendo por condutor a Menelau, que foi traído às leis e à sua pátria, e tomando com as suas criminosas mãos os vasos sagrados, que os outros reis e as outras cidades tinham ali posto para ornamento e glória de tal lugar, eles o maneavam indignamente e os profanavam. Assim, alienado de juízo, Antíoco não considerava que Deus, por causa dos pecados dos que moravam na cidade, se tinha irado por algum pouco de tempo contra eles, e que por isso é que também acontecera o desacato feito àquele lugar. De outra sorte, a não ser acharem-se ele envoltos em muitos pecados, este príncipe, a exemplo de Eliodoro, que foi enviado pelo rei Seleuco a despojar o erário, teria sido açoitado também como ele a ponto da sua chegada, e tolhido, por certo, de executar a sua insolente empresa. Porém, Deus não escolheu o povo por amor do templo, mas escolheu o templo por amor do povo. E isso também, esse lugar, participou dos males do povo, também como depois há de participar com ele dos bens. E aquele que foi desamparado por causa da ira de Deus onipotente, virá de novo a ser elevado a uma soberana glória, quando se aplacar aquele grande Senhor. Tendo, pois, Antíoco tirado do templo 1.800 talentos, voltou sem demora para Antioquia, deixando-se possuir de um tal excesso de soberba, elevando-se no coração que lhe parecia que podia navegar sobre a terra, fazer marchar suas tropas por cima do mar. Deixou também ali certos homens que constituíam em autoridade para afligirem o povo, a saber, em Jerusalém a Filipe, originário da Frígia, mais cruel em seus costumes do que aquele mesmo, do que Aís havia estabelecido. E em Garizim, e Andrônico e Amenelau, que estavam mais empenhados do que os outros a fazerem mal aos seus naturais. E não estando ainda satisfeito o ódio que ele tinha aos judeus, mandou-lhes por comandante o detestável Apolônio, como um exército de 22.000 homens, com ordem que matasse a todos que estivessem em idade perfeita, que vendessem as mulheres e os moços. Apolônio, pois chegado que foi a Jerusalém, e fingindo que só buscava paz, esteve quedo até o santo dia do sábado, e nele, quando os judeus estavam em descanso, mandou ao seu tomar armas, e matou os que cruelmente a todos que tinham vindo a vê-los. Correndo por toda a cidade com os seus soldados, tirou a vida em grande número de pessoas. Entretanto, Judas Macabeu, que era o 10º, se retirou a um lugar despovoado e passara ali a vida nos montes com os seus entre as feras. E ali assistiam comendo ervas do campo, por não serem participantes do que marchava aos outros. Perseguição religiosa. Mas não muito tempo depois, mandou o rei um certo velho de Antioquia para forçar os judeus a deixarem as leis de Deus e a de seus pais, para profanar também o templo que havia em Jerusalém e chamá-lo o templo de Júpiter Olímpico, e para dar ao templo de Garizim o nome de templo de Júpiter Hospitaleiro,
como eram os que habitavam naquele lugar. Era, pois, muito perniciosa e grave para todos esse aluvião de males, porque o templo estava cheio de desonestidades e de comezainas dos gentios, e de homens impúdicos metidos com prostitutas, e as mulheres entravam com todo o despejo nestes lugares sagrados, metendo dentro do que não era permitido. O altar também estava cheio de viandas impuras, que eram proibidas pelas leis. Nem tampouco se guardavam os sábados, nem se celebravam já nas festas solenes do país, e nenhum havia que confessasse de plano que era judeu. E por outra necessidade eram levados aos sacrifícios nos dias dos anos do rei. E quando se celebrava a festa de Baco, constrangiam-nos a partir das ruas coroados de Hera em louvor do mesmo Baco. Também, por sua sugestão, os habitantes de Ptolemaida se publicou no edito todas as cidades vizinhas dos gentios, pelo qual eles também, obrigados a obrarem na mesma sorte contra os judeus, constrangendo-os a sacrificarem e a matarem os que não quisessem abraçar os costumes dos gentios. Assim, tudo o que se via era miséria, porque foram usadas duas mulheres de ter circuncidado seus filhos, os quais, tendo levado eles publicamente por toda a cidade, pendurados esses filhos a seus peitos, depois precipitaram de cima dos muros. Outros, porém, ajuntando-se nas cavernas vizinhas e a celebrando ali, secretamente o dia de sábado, tendo sido denunciados a Filipe, foram queimados em vivas chamas, porque por escrúpulo e não por faltarem à sua observância, temiam defender-se. Foram queimados em vivas chamas. Não, né? Isso aqui é cabelo novo? Ah. Porque o escrúpulo e não por faltarem observância que temiam defender-se. Eu conjuro, porém, os que lerem esse livro, que não se escandalizem de tão horríveis infelicidades, mas que considerem que todos esses males que sucederam não foram para ruína, mas por castigo de nossa nação. Porque é sinal de grande misericórdia de Deus para com os pecadores, não os deixar muito tempo viver segundo os seus apetites, mas aplicar-lhes prontamente o castigo, porque o Senhor não se há conosco, como se porta às outras nações, que ele sofre com paciência, aguardando pelas castigar na plenitude dos seus pecados, quando chegar o dia do juízo. E assim, se houve conosco, não esperando para que então finalmente ele nos castigue, que os nossos pecados tenham subido ao seu cume. Portanto, ele, certo, não apartará jamais a sua misericórdia de cima de nós. E quando castiga o seu povo com adversidades, não o desampara. Mas baste-nos dizer poucas palavras, essas coisas, para a prevenção dos leitores, assim que nós tornaremos já o fio da narração. Martírio de Eleazar. Eleazar, pois um dos primeiros doutores da lei, varão provecto na idade, de venerável presença, depois de lhe abrirem a boca à força, era constrangido a comer carne de porco. Mas ele, preferindo uma morte cheia de glória a uma vida odiosa, voluntariamente se encaminhava ao suplício. Considerando, pois, os que lhe convinha sofrer neste reencontro, firme na paciência, resolveu não fazer nada contra a lei por amor à vida. Mas os que estavam presentes, movidos por uma injusta compaixão, por causa da antiga amizade que tinham com o homem, tomando-lhe à parte, lhe rogavam que tivesse por bem que lhe trouxessem das carnes que lhe era lícito comer, para assim poder fingir que ele tinha comido das carnes do sacrifício, como o rei tinha mandado. Tudo a fim de que por este modo se livrasse ele da morte. E usavam eles com Eleazar dessa espécie de humanidade por efeito da antiga afeição que lhe professavam. Mas ele começou a considerar que era digno do auge da sua idade e velhice, e das suas cãs sócias daquela grandeza de ânimo que lhe era natural, e dos irrepreensíveis costumes em que se criara desde menino. Logo, respondeu segundo as ordenações da lei santa estabelecida por Deus, dizendo que ele antes queria ser lançado na sepultura, porque não é digno da idade em que eu me acho, dizia ele, usar uma tal ficção. Dela poderá resultar que muitos moços, tendo para si que Eleazar em cidade de 90 anos passara para a vida dos pagãos, venham também eles por causa deste meu fingimento e por conservar este pequeno resto de vida corruptível a cair em erro, e com isso me ganjeara uma vergonhosa nota,
e a excração dos homens sobre a minha velhice, porque dado que eu me livrasse presentemente dos suplícios dos homens, não poderia toda a vida fugir à mão do Todo-Poderoso, e nem na vida parecerei por certo digno da velhice em que estou. Todo-Poderoso nem na vida depois da morte. Pelo que, morrendo valorosamente, parecerei por certo digno da velhice em que estou, e deixarei aos moços um exemplo de fortaleza, se sofrer com ânimo, pronto e constante a uma honrosa morte em defesa de leis tão graves e tão santas, tanto que acabou de dizer essas palavras e foi logo arrebatado para suplício. E os que levavam, e que pouco antes tinham sido mais brandos, se acenderam em cólera por causa das palavras que Eleazar acabara de dizer, e as quais eles entendiam tê-las proferido por arrogância. Quando ele estava a ponto de morrer pela veemência dos golpes, deu um grande suspiro e disse: Senhor, que tens uma ciência toda santa, tu sabes claramente que, podendo eu me livrar da morte, sofro em meu corpo acerbas e dores, mas que na alma sinto alegria em as padecer pelo temor que tenho. E desta maneira que ele morreu, deixando não somente aos moços, mas a toda a sua nação a lembrança da sua morte, para exemplo de virtude e de fortaleza. Até o próximo vídeo. Um beijo!